Bem-vinda, Neuza. Somos todos ouvidos. Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo aí. Eu estava comentando agora com o Eugênio aqui, que seria da vida sem emoções, né? Eu estava tentando conseguir uma internet para entrar, porque acabou a força. Nossa, gente, mas é isso aí, lifelong learning, faz parte da vida os desafios para o aprendizado, né? Isso mesmo. Podemos começar, gente? Podemos, Neuza. Então tá bom. Então, bom dia para todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui conosco, né? Colocando esse sábado para aprender mais um pouquinho. E o meu tema é um tema que realmente eu sou apaixonada, eu vivo isso no dia a dia, né? Então, lifelong learning, a necessidade da pluralidade do conhecimento. E quem sou eu, né, que estou apresentando isso para vocês? Eu sou doutora em engenharia de produção, mas isso é só um título, tá, gente? Parte desse meu caminhar aí me trouxe para a área de sistemas de informação e informática médica, no que eu sou especialista, então sou uma pessoa especializada em FAIR, mas mais do que isso, eu estou, como todo mundo aqui, aprendendo a ser um ser humano, né? Porque as máquinas estão por aí, mas a gente tem um diferencial em relação às máquinas, né? E isso a gente pode ver que tem um contexto aí atrás da história de cada um de nós. Então, eu me coloco nesse contexto, me formei para trabalhar numa carreira, numa área de conhecimento, mas e eu realmente gosto daquilo que eu faço, eu realmente me identifico com aquilo que eu faço. Eu entrei na Unicamp para fazer linguística e hoje eu estou na linguística de novo, de uma certa forma, com a parte semântica de informática médica, né? Mas você pode entrar numa carreira e depois você ter que desviar dessa carreira, especialmente porque a gente vive um mundo que é preciso ter essa mentalidade de crescimento e adotar uma postura aberta, né? Só para você ter uma ideia, no Brasil, as melhores remunerações hoje estão relacionadas à tecnologia e à gestão, apesar da gente estar enfrentando um desemprego recorde, a área de tecnologia ela está pagando muito bem ainda. Bom, mas a gente está vivendo numa situação, desde a pandemia, e todo mundo falando desses dois conceitos, né, dos dois mundos que a gente está vivendo, de um mundo a gente saiu de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo para um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Quer dizer, que ganhos que a gente pode ter com esses mundos? Né? Que ganho que a gente pode ter com essa transição? Uma necessidade de uma visão sistêmica. Então, eu preciso saber mais de uma área, eu não posso ficar preso numa área, né? Então, dentro de um mesmo guarda-chuva, eu tenho psicologia, economia, sociologia, filosofia, antropologia, e isso vai constituir um conhecimento que pode ser incorporado, transformando informação em conhecimento, na verdade, e este conhecimento vai levar ao que a gente se propôs nessa palestra, né? Falar um pouquinho do que vocês precisam na carreira, como é que a gente melhora a carreira. Então, a gente precisa ter um balanço entre hard skills e soft skills, que eu só elenquei alguns aqui, 4 de cada lado, mas tem muito mais, então não dá para a gente entrar na profundidade desses skills aqui, mas é bem importante que a gente possa entender que dentro dos soft skills a gente tem mais uma resolução de problemas, colaboração e criatividade, e do hard skills você tem mais coisas técnicas, mais expertise. Então, se você não conseguir balancear esses dois itens, você não vai conseguir realmente construir uma carreira, porque eu recebo diariamente várias vagas para indicar gente, inclusive, tá? E algumas indicações eu nem faço, por quê? Porque eu sei que a pessoa não tem aquele soft skill para preencher a vaga. Então, quando a pessoa tem as duas, ela pode ter
um hard skill excelente, isso a gente vê muito na área de tecnologia, mas ele não tem ética, ele não tem senso de dever, ele não tem flexibilidade, ele não tem capacidade de trabalhar em equipe, ou às vezes tem muita capacidade de trabalhar em equipe, mas não tem liderança. Então, esse balanço realmente ele é bem difícil de conseguir, e principalmente a gente entender o que são esses soft skills, né? Que a gente tem que fazer o gerenciamento do tempo. Então, por exemplo, eu tinha até 11h40 para entrar na sala. Eu tive um problemão, mas eu consegui, de alguma forma, resolver esse problema, né? Como é que eu cheguei aqui até o dia de hoje? Eu realmente tenho um networking muito bom e eu consigo fazer esse networking se manter vivo, né? Gosto de trabalhar em grupo, acho que tenho uma certa criatividade e uma tendência para a resolução de conflitos. Mas isso foi alcançado ao longo do tempo, eu não consegui isso do dia para a noite, eu não nasci com essas habilidades, né? Então, assim, eu vou dar algumas dicas, claro, dicas a gente dá, você pega se você quiser, né? Que você precisa fazer realmente um equilíbrio entre hard e soft, e isso você precisa identificar em você quais são os seus pontos fortes e pontos fracos para conseguir colocar os seus pontos de melhoria. Eu não tenho uma graduação, isso não tem problema nenhum, você consegue fazer uma graduação. Eu não tenho uma pós-graduação, isso também não tem problema, né? Mas eu tenho um problema comportamental que alguém identificou, que eu tenho, você vai precisar de esforço e dedicação para mudar esse problema comportamental, então você vai precisar investir em você para se qualificar melhor, para repensar suas estratégias, e vai precisar ficar muito atento às tendências de mercado, né? Mas, principalmente, você precisa, eu coloquei como ponto 10 aqui, desenvolver um senso de comunidade. Isso é uma coisa que vai fazer muita diferença no seu networking, vai fazer muita diferença na sua estratégia, vai fazer muita diferença na sua qualificação. Você não vai procurar uma qualificação simplesmente porque é moda, você vai fazer uma qualificação porque você está dentro de uma coisa que você pode resolver. Então, o meu mestrado, por exemplo, ele foi em comunidade de prática, né? Ele foi em administração, mas comunidade de prática. Numa comunidade de prática, você valoriza todas essas questões aqui. Eu não tenho muito tempo para essa palestra, para a gente falar de cada um desses itens, mas é importante que a gente entenda que as oportunidades de desenvolvimento, elas estão muito interligadas hoje com esse senso de comunidade, com esse senso de networking. Então, esse senso de comunidade, ele pode dar para você... se você se identifica com a comunidade, por exemplo, você pode, dentro dessa comunidade, ver quais são as qualificações que a gente tem ali, qual é o ambiente que você está trabalhando, e quando você se sente confortável num ambiente, você vai ser mais produtivo, você vai fazer as coisas com mais carinho, com mais esforço, com mais dedicação. E eu posso dar o exemplo da comunidade que eu vivo, que é a comunidade FIRE, que é uma comunidade que a gente troca muita informação, informática médica, que, por exemplo, eu tenho como um mestre o professor Sabatini, né? O professor Sabatini, para mim, assim, a gente troca muito, porque eu fico abaixo dele lá no HL7 na área de educação, e ele me orienta muito, e ele fala, Neuza, a gente sempre tem que subir no ombro dos gigantes, né? Essa é a frase que ele entra para falar comigo quase todo dia. Então, como a gente tem um mundo em movimento, a gente precisa também ir da teoria à prática, tá? Sendo que os conhecimentos vão ajudar você a compreender a natureza, enfrentar esse mundo desafiador. Então, se eu não tivesse conhecimento de internet, se eu não tivesse conhecimento de como é que eu roteio a internet novamente, como é que eu cato a internet de outro lugar, eu não teria conseguido resolver essa situação de hoje. Tá? Essas habilidades, elas servem também para a gente enfrentar esses desafios e fazer um relacionamento interpessoal. Então, peguei aqui na minha vizinha, liguei, olha, minha internet não está funcionando, se eu não tivesse um relacionamento bom com ela, como é que eu ia conseguir resolver isso, né? Então, só que a gente
para a gente viver nesse mundo em movimento, precisa de respeito, sensibilidade, aceitação, valorização da diversidade. Então, isso nos dá uma perspectiva diferente na vida e uma condição de ser mais flexível, se adaptar melhor. Mas isso tudo a gente só consegue através dos nossos valores, né? E que esses valores vão nos dar uma estabilidade, uma maturidade emocional. E um exemplo disso foi o que aconteceu com a vacina de Covid. A comunidade acadêmica, os pesquisadores se reuniram, conseguiram fazer uma vacina em tempo recorde, estão compartilhando informações, né? Então, a gente, com certeza, ali a gente tem uma comunidade de pessoas que estão trabalhando para o bem da humanidade e para o próprio bem também, mas elas usam seus conhecimentos, as suas habilidades, mas elas não deixam seus valores de lado, né? Quem deixou, a gente está vendo o que está acontecendo aí hoje, né? Então, o propósito do Lifelong Learning, que é o nosso tema, é fazer um aprendizado contínuo. O estudante, ele sai da sala de aula, recebe um diploma, faz um curso, mas esse curso, esse conhecimento tem que servir para resolver um problema, tá? Então, diferente da criança, que aprende porque acha tudo interessante, a gente tem que cultivar essa criança na gente, nos adultos tem também uma questão prática, a gente tem os boletos para pagar, né? E as empresas, elas precisam de resultados, porque senão elas não sobrevivem. Então, muita gente se debate com esse paradigma aí, né, de ser adulto, ser criança, mas é preciso que você resolva um problema da empresa que você está trabalhando, que você entenda o contexto que você está e que você entenda também que nunca é tarde para você aprender algo novo, a não ser música, por exemplo, mas gostaria de aprender, né? Mas isso não vai me levar a nada, eu só vou resolver a necessidade da minha empresa, eu só preciso resolver as necessidades da minha empresa. Você precisa também se dar alguma paixão, alguma coisa que você goste, porque vai trazer algum conhecimento que você vai conseguir fazer a interligação, né? Então, os 4 pilares do aprendizado contínuo é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver junto, que é esse senso de comunidade que eu falei. Então, existe uma pesquisa aí do Center for Creative Leadership de 2016, que concluiu que apenas 10% do aprendizado é adquirido em cursos. Outros 20% você faz através de interações com indivíduos e 70% com experiências próprias. Então, às vezes, você fala, para que eu vou aprender guitarra agora com 60 anos? Alguma coisa você vai aprender, você vai trazer para a vida, pode ter certeza. Na área de saúde, especificamente, existem algumas áreas que podem ser correlacionadas, que você pode usufruir muito. Então, a educação continuada, por exemplo, precisa de gente especialista, precisa de gente que escreva, que faça cursos, que faça ambientes para aprendizado, tá? Tecnologia de informação vai dar uma diretriz para você usar a ciência de dados, processos, e a parte de gestão vai ajudar você na influenciar pessoas, estilos de vida, né? Então, eu não vou me alongar muito mais, porque a gente tem pouco tempo, mas médicos, por exemplo, ajudam a desenvolver sistemas de informação e sistemas hospitalares, e muitos deles estão procurando uma nova carreira. Então, a gente tem como exemplo aqui uma pessoa de visão sistêmica, que é o Leonardo da Vinci. Então, ele era um artista, um cientista, e é essa visão sistêmica de cientista que a gente tem que ter para o resto da vida. Tá bom? Basicamente é isso, eu estou aberta a perguntas e agradeço vocês para que a gente possa trocar algumas ideias. Parabéns, Neuza, muito obrigada. Chamamos o Eugênio para contribuir conosco sobre esse tema. Muda, Eugênio. Gente, eu estou falando muito aqui, né?
Mas, Neuza, é uma honra e uma imensa alegria estar compartilhando esse momento aqui contigo e com todos os demais, né? Eu e a Neuza, eu quero dizer para vocês, a gente está construindo uma transformação que eu tenho certeza vai salvar muitas vidas ainda, né? A gente vai fazer isso e isso vai acontecer muito em breve. Eu queria fazer alguns comentários em cima da tua apresentação, Neuza, que me parecem muito pertinentes e importantes e que encaixam perfeitamente, e aí eu chamo o Conselho Regional de Farmácia e especialmente a Diana, que organizou essa grade. Os temas têm uma concatenação muito importante hoje, e a gente está chegando agora aqui no momento de concluir que não se trata mais só de aprender, né? Aprender no sentido de pegar, de prender, de aprisionar, por toda a vida. Se trata de reaprender por toda a vida, de se transformar em cada aprendizado. Porque essa cultura de aprendizagem contínua, ela não é uma cultura de reaprendizado contínuo, porque muitas vezes isso não é teórico, isso é verdade. Para aprender uma coisa nova, nós temos que nos livrar de coisas passadas. E aí eu volto à questão da cultura farmacêutica, como eu tenho feito nos outros comentários. Uma das características que eu acho que define também a nossa mentalidade é que os farmacêuticos sempre tiveram um conceito, e pelo menos os farmacêuticos da minha geração, e acredito até da geração seguinte, de que mais informação gera melhores decisões. Então, era muito comum, eu não convivo mais com os acadêmicos, mas era muito comum as pessoas dizerem frases do tipo: para atender pacientes diabéticos, eu preciso ler e preciso aprender tudo sobre diabetes. As pessoas não começavam a fazer e iam aprendendo à medida que iam praticando, mas elas acreditavam, isso eu acho que é um problema de formação profissional, acreditavam que era possível aprender tudo o que era necessário para somente então praticar, sob pena de praticar de maneira errada, etc, etc. Então, e aí também vem a questão da cultura do risco, que nós somos avessos, como profissão, ao risco. Então, essa questão de que preciso saber mais para fazer uma boa prática não é necessariamente verdade. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Como é que nós fazemos uma profissão, e aí é um desafio, né? Que tem essa visão de que o conhecimento ele é adquirível e implantável quase como uma decorrência, né? Como a prática é uma decorrência do conhecimento. Como é que eu faço este profissional ter uma visão mais sistêmica das coisas, do risco, e de que este aprendizado é um contínuo reaprendizado, é um contínuo deixar para trás algumas coisas, praticar outras, e que, como você disse agora no fim, o validador supremo disso tudo é a prática. E, por último, só uma última questão, assim, essa sua experiência de trabalhar com profissionais de saúde na área de informática médica, informática em saúde, que experiência você poderia trazer para os farmacêuticos? Porque eu acho que essa área, a profissão, como coletividade, deveria encarar como uma questão do seu futuro, porque os sistemas de informação na área farmacêutica estão sendo feitos no Brasil com pouquíssima participação de farmacêuticos. São duas provocações. Tá bom, Eugênio. Bom, eu também tenho uma honra de estar com você, Eugênio. Eu sempre aprendo muito contigo, desde a primeira vez que a gente se encontrou
a gente acho que cresceu muito, né? Que está construindo uma coisa juntos aí, bacana. E queria também agradecer todo o meu pessoal aí de Porto Alegre, que tem muita gente que são meus amigos e se tornaram meus amigos. É uma cidade que eu gosto muito. Logo, logo estarei aí visitando vocês. Bom, as suas perguntas são bem difíceis de resolver, de responder, mas eu vou responder a sua pergunta com algumas informações que a gente já sabe, só que a gente precisa realmente contextualizar. Então, o que está acontecendo eu apresentei aqueles 2 mundos malucos que a gente está, e a gente está transitando para um mundo que precisará de informação qualificada, né? Conhecimento é informação qualificada. Então, quando eu qualifico a informação, ela realmente é conhecimento. Se você não qualifica a informação, você acha que tem conhecimento, tá? Então, profissionalmente, o que acontece? Quando você tem uma visão de mundo que você só a sua visão, ela não é sistêmica. Então, talvez o farmacêutico, neste momento, ele esteja fechado no mundo dele, e ele precisa se abrir para um outro mundo de outras coisas. Mas isso está acontecendo com todas as profissões, não somente com os farmacêuticos, está acontecendo com todo mundo. Eu estou bastante tempo na indústria farmacêutica, então eu conheço muito bem a indústria farmacêutica, como ela navega, né, como é que ela... E é um incêndio atrás do outro para você apagar. Então, hoje eu tenho um incêndio, amanhã eu tenho outro, então você, em vez de ser farmacêutico, você é um bombeiro, né? Assim como nós da tecnologia, nós somos mais bombeiros que qualquer outra coisa, todo dia um incêndio para apagar. Mas o pessoal da tecnologia, ele já nasce sendo bombeiro, ele já nasce sem essa zona de conforto. Então, sem essa zona de conforto, você já está mais adaptado a resolver problemas, né? E você não está tão fechado numa questão. Então, você vai procurar dentro o senso de comunidade, talvez, são 2 coisas que eu gostaria que vocês guardassem da palestra que eu dei agora. O senso de comunidade e da teoria à prática. Você tem que colocar em prática na comunidade aquilo que você aprendeu, né? Porque se você não coloca em prática na comunidade, a sua comunidade não evolui e você também não evolui, porque a comunidade é o senso de comunidade que vai fazer a sua profissão ser mais vista ou não. Então, talvez seja esse o nosso mote, não só para a área farmacêutica, mas como brasileiros, né? Como brasileiros, a gente talvez precisa desenvolver esse senso de comunidade. Então, eu não sei como é a comunidade de farmacêuticos fora do Brasil, mas eu vejo que a gente se fecha muitas vezes, eu não sou farmacêutica, mas trabalho muito com eles, eu vejo que a gente se fecha num problema e muitas vezes a gente não enxerga o todo, não tem uma visão 360 que a gente precisa para resolver o todo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Eugênio. Resolveu, sim. Eu acho que é o resumo, que se eu pudesse fazer um resumo, assim, com essa coisa que você levantou do senso de comunidade da teoria prática, e juntando isso com a experiência que a Covid nos trouxe de compartilhamento internacional de informação para resolver um problema que estava matando todo mundo, só nos salvaremos todos quando todos estiverem salvos. Acho que a gente precisa, como profissão também aqui, e aí falo como farmacêutico, adotar esse senso de compartilhamento e de aprendizado contínuo. Era isso. Muito obrigado, Neuza. Imagina, eu só tinha mais uma coisa para falar em relação a isso, é que a gente não precisa ter medo de compartilhar o que a gente sabe. Por quê? Porque sempre haverá alguém que sabe mais que a gente, sempre haverá alguém que sabe menos. Então, se você perder esse medo e começar a compartilhar, vão chegar mais informações, vai chegar mais network, você vai se colocar na comunidade. Então, assim, eu não tenho o menor medo de quando alguém pergunta para mim, o que é o Value Set no Fire, como é que eu faço isso? Ninguém vai tomar o meu lugar, porque o meu lugar é meu, entendeu? Não tem como alguém chegar onde eu cheguei no mesmo lugar. Cada um tem o seu lugar, entendeu? Então, acho que é isso. Acho que esse é o recado. Ok. Obrigado. Obrigado, Neuza.
os colegas estão comentando aqui, dando parabéns. Registro aqui a Luísa Gabriela da Rosa. Que baita palestra, baita evento, parabéns aos envolvidos. A Shirlane de Minas Gerais diz: sou de Esmeralda, Minas Gerais. Amando as palestras, sou recém-formada, estou trabalhando em uma drogaria. Me sinto muito insegura, mas estou correndo atrás do conhecimento. Essas palestras são muito ricas. Obrigada pela experiência. Me deu um up. Né? A Emily também. Dreyer, amei. Falta atitude e vontade das pessoas. Né? Não só na farmácia comercial, mas do farmacêutico em todas as suas áreas de atuação. Obrigado, Neuza, então, pela tua participação. Muito obrigado, Eugênio, por ter participado conosco aqui nessa manhã, fazendo os comentários.